Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Cristo de Deus esteja com todos nós, amém? Mais uma manhã estamos aqui na IBD, lembrando que hoje, é o quarto dia, domingo, que hoje é o dia da IBD. Nós estamos como batistas, celebrando esse dia tão importante, onde nós tiramos os domingos pela manhã para estudar a palavra, uma maior ênfase, E graças a Deus por isso, nós podemos aprender cada vez mais. E nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nesse momento, nessa manhã, em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Um texto conhecido dos irmãos. Hoje está fazendo a leitura, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão com o evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que sua graça, seu amor e sua paz esteja, Senhor, em nossos corações. Estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma manhã para cultuar a Ti, Senhor, receber de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos dar nesta manhã, o alimento espiritual, ó Pai. Dai-nos, Senhor, queremos receber da Sua própria mão, Senhor, a provisão espiritual para cada um de nós. Paizinho, esteja conosco, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém. A palavra aqui, ela fala sobre questão de luta, E que eu queria deixar nessa manhã o seguinte tema. É uma pergunta: preparados para a luta? Nós, como todo estrategista, como todo grupo inimigo ou grupo que vai atacar um ao outro, de imediato eles são estrategistas e de imediato, a priori, por mais que possa haver uma fomentação muito grande do inimigo querer atacar, mas nós nunca sabemos exatamente o minuto, a hora, o dia que ele poderá atacar. Nós talvez podemos até pressentir algumas coisas. Nós podemos talvez até vislumbrar algumas coisas de que algo não está muito certo, de que algo pode estar à espreita, de que o inimigo ele está tramando algo.
de que o inimigo ele está querendo projetar algo em cima de nós. Isso nós podemos ter certeza. Não sabemos exatamente o dia, a hora, o momento. Mas isso nós podemos ter essa absoluta certeza de que o inimigo, ele sempre estará à espreita, ele sempre estará querendo nos derrubar, nos tragar. E para isso o que acontece? O apóstolo Paulo, um homem super experimentado, né, nesse quesito, ele deixa justamente essa mensagem, essa palavra. E que ele traz aqui justamente nessa mensagem, essa mensagem ela é escrita justamente num período em que ele está a priori, aparentemente limitado. Ele está numa prisão, uma prisão que alguns dizem que poderia ser uma prisão domiciliar, mas que sim, assim mesmo era uma prisão, aonde o inimigo já tinha orquestrado tudo, uma forma para tentar limitá-lo de pregar o evangelho. Adiantou? Não. Não adiantou. Tanto que mesmo ele estando em corpo físico limitado de poder transitar, mas ele estava o quê? Escrevendo. As experiências que ele tinha tido com o Senhor até aquele momento, ele estava escrevendo. E uma dessas cartas, justamente de Efésios, é essa que ele está escrevendo, e ele está transmitindo essa experiência. E que nessa experiência que ele teve aqui com o Senhor, ele traz justamente isso. Olha, há uma luta em que nós não devemos brincar. Há uma luta em que nós não devemos subestimar o nosso inimigo. Há uma luta em que nós devemos realmente projetar, saber quem é o nosso inimigo. Que inclusive aqui ele fala que o inimigo não é o quê? A carne e o sangue. Não é o ser humano, mas sim quem? O principado. É difícil para nós, não é? Conseguirmos separar uma coisa da outra. É ou não é? Saber que aquela pessoa, ela estará sendo usada pelo inimigo. Mas em quem que nós projetamos a nossa força para destruir, querer destruir? É justamente na pessoa em que está sendo usada para nos destruir. E nós temos que tomar cuidado com isso. E justamente é nessa situação é que ele fala aqui, que justamente ele fala, visto a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra esse lado do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos. O diabo ele vai usar seres humanos para nos atacar, nos atingir. Ele vai usar pessoas, grupos de pessoas, para perseguir a igreja de forma individual ou coletiva, como já aconteceu em toda a história da igreja até o exato momento. E que nós temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes nós podemos até numa batalha nós derrubarmos um inimigo aqui, mas vai surgir outro. Numa guerra é assim que acontece. Enquanto essa guerra não acabar, quer seja por sei lá quem for o vitorioso, enquanto a guerra não acaba, derruba-se um, vence outro. Derruba-se um, vem outro. Derruba-se um, vem outro. E por isso que o foco aqui, ele traz nesse momento, nesse contexto, ele traz o contexto espiritual. Ele fala, olha, há uma obra maligna, há uma obra espiritual negativa em que vocês devem levar em conta em relação a isso que talvez você pode estar passando. A isso que você pode estar vivendo neste momento. Então, mas ele também, a carta também fala de privilégios, fala de uma série de coisas em de nós estarmos diante de Deus. Deveres que nós temos como decorrência de sermos os filhos de Deus. Sermos a igreja do Senhor. No capítulo 1, ele começa a falar que Deus elegeu um povo. No capítulo, e recebe a doação, né? A adoção de filho de Deus. Ele fala sobre oração, ele fala sobre a oração direcionada para este povo. Então, o que acontece? O que ele está trazendo? Ele está trazendo que somos um povo separado por Deus, e que esse povo, ele tem uma proteção espiritual. Essa proteção, ela é divina, ela é dada por Deus, pelo próprio Deus.
Ele também fala que, no capítulo 2, ele fala da transposição do homem, do pecado para a graça, onde nós saímos de meros pecadores, entramos na graça do Senhor para vivenciar momentos novos, e que nesses momentos novos, justamente por eu ter uma mente renovada, é que eu devo estar preparado para esta nova vida, para esta nova luta, que eu vou começar a enxergar, eu vou começar a entender na minha vida. E ele vai falando sobre uma série de outras coisas, até chegar aqui no capítulo onde nós estamos fazendo a meditação nesta manhã. E para isso, eu queria deixar para os irmãos o seguinte: a questão da guerra espiritual. A guerra espiritual, ela existe, ela é verdadeira, ela é real. Alguns levam de uma forma meio fantasiosa, né? Mas ela existe, ela é real e ela está bem próxima a nós. E que o inimigo ele usa de várias formas nessa batalha, nesta guerra, para querer nos desviar, nos desmotivar. Quer seja na família, quer seja na parentela, quer seja no trabalho, quer seja em qualquer âmbito social onde eu estou inserido, até dentro da própria igreja. Ele age, ele quer agir. Ele quer agir para que nós venhamos a nos desmotivar, nós venhamos a cair, nós venhamos a deixar de fazer e viver segundo a vontade de Deus. E desta forma o apóstolo Paulo fala: olha, mas para você lutar, para você entrar nesse campo, nessa batalha, você precisa de armadura, você precisa de um revestimento. Esse revestimento ele é ilustrado aqui de uma forma romana, para aquela época, era a forma que os soldados se vestiam, mas ele traz todo, para cada item aqui, ele traz uma função, uma forma ilustrativa para que nós possamos entender a importância de todo esse material, de toda essa vestimenta, de todo esse material que está disponível para nós como igreja, para que nós possamos estar realmente lutando e assim sermos vencedores. Então, o que nós podemos ver aqui é a primeira coisa, no verso 10. No verso 10 ele diz o seguinte: fortalecer. A palavra aqui seria fortalecer no Senhor. E esse fortalecer é no Senhor, na força do poder de Deus. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios, em 2 Coríntios 7, ele fala sobre o espinho na carne. E que o espinho na carne ali era uma procedência maligna, mas permissiva, ou até instigada por Deus, por um propósito. Ele recebe uma revelação, e que essa revelação é uma revelação tão fantástica na vida dele, que ele fala que olha, algo inefável, algo que nunca se viu na face da terra, eu consegui ver nesse terceiro céu, no paraíso. Mas que para eu não me ensoberbecesse, para que eu não me envaidecesse, com essa revelação, eu recebi um espinho na carne. E ele recebe esse espinho na carne, não é porque Jesus falou, eu vou me precaver. Jesus sabia que aquilo ia ser algo que ia tirar ele do foco. Ia tirar o coração dele do foco. Jesus pega e fala, bom, eu te fiz uma revelação. Eu sei que você lá na frente, se não houver esse espinho na carne, você vai cair. Você vai se tornar uma pessoa soberba, vaidosa. Seu coração vai ser inflamado por isso. Por isso que eu vou manter isso perto de você. Tanto que o apóstolo Paulo ele pede por 3 vezes, pede, Senhor, livra-me desse espinho na carne. E ele fala, não, a minha graça te basta. É um homem que teve experiências assim muito próximas com o Senhor. E que também teve as suas experiências próximas com o inimigo. E você pode ver que mesmo aqui nessa situação, ele ainda vai e pede para Jesus, Senhor, me ajude, me socorre neste momento. Senhor, me liberta dessa chaga, desse mal. Senhor, me liberta dessa atuação maligna.
Senhor, me liberta dessa opressão, me liberta dessa perseguição. Senhor, olhe por mim. Mas há momentos que talvez Deus, Ele estará usando aquilo ali como um propósito. Ele estará usando aquilo ali como propósito. E no caso do Paulo era isso. Por isso que ele tem essa experiência muito grande para ele passar e trazer e falar, olha, na área espiritual não se deve brincar, na área espiritual não se deve relaxar, na área espiritual nós temos um inimigo em que nós devemos confrontar, nós devemos resistir. Sujeitando a Deus, nós podemos resistir a Ele e Ele sim fugirá de nós. E é justamente isso que ele está falando. E quando ele fala sobre essa questão do fortalecer, é justamente isso. O próprio Jesus fala, olha, eu me aperfeiçoo na fraqueza humana. E aqui ele fala, olha, no verso 10, ele fala, finalmente fortaleçam-se no Senhor. É no momento de fraqueza, o momento em que talvez o inimigo ele vai bater bem próximo a nós. Ele vai estar bem próximo a nós, nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus. Na força do poder de Deus. A segunda coisa que eu queria deixar para os irmãos aqui é revestir de toda a armadura. Primeiro eu tenho que buscar a minha força no Senhor, porque não adianta nada um soldado estar revestido de uma armadura, mas ele estar fraco fisicamente. Não adianta nada um soldado estar revestido de uma armadura e ele não ter força para ele manusear a espada. E para ele manusear a espada, e como ele diz aqui, a espada e o escudo, ao mesmo tempo, se ele não tiver essa força. É a mesma coisa a situação de Davi e Golias. Saul oferece a sua armadura para quem? Para Davi. Davi fala, não é eu que vou derrubar ele, vai ser o Senhor. Eu simplesmente vou ser o instrumento. Não vai ser nem as minhas pedras, eu vou ser o instrumento. Eu não vou precisar disso aqui vai mais me atrapalhar. Naquele momento, a armadura atrapalhava. Aqui, ela é o quê? Ela é ideal, porque ela vem do Senhor. Naquele momento, aquela armadura não servia, não era justa para Davi. Aquilo ali, com certeza, ia atrapalhar ele de uma forma imensurada. Ele poderia até ainda vencer Golias, mas o esforço físico ia ser muito maior. E aqui o que acontece é o contrário. A armadura de Deus já é justa para cada um de nós. E ela é necessária, ela é ideal, ela é eficaz. Mas mesmo assim eu tenho que primeiro me fortalecer no Senhor. Para que eu possa, que essa armadura ela possa realmente cair justa e que ela possa realmente me ajudar e ter essa eficácia toda. Ela tem, a priori ela tem, a propriedade dela é essa. Mas será que eu vou ter a força? Eu estou firme para estar revestido e para assim enfrentar o inimigo? Às vezes eu quero enfrentar o inimigo na unha, no dente. E não é assim. Então eu tenho que me revestir de toda a armadura. Primeiro eu tenho que me fortalecer no Senhor, depois me revestir de toda a armadura. E permanecer firme. Firme aonde? Na força e no poder do Senhor. Não na minha força. Porque vai chegar um momento eu vou esgotar. Vai chegar um momento eu vou esmorecer. Vai chegar um momento eu vou enfraquecer. Vai chegar um momento vai me desanimar. Vai chegar um momento eu vou querer desistir. Vai chegar um momento eu vou chegar a Jesus e falar, Senhor, poxa, olha por mim. Senhor, o Senhor não está olhando. Mas quando eu estou forte, quando eu estou firme e quando eu estou com essa armadura, aí sim eu consigo enfrentar, eu consigo realmente encarar o inimigo face a face. E ele assim retirar da minha frente. Outra coisa que eu queria deixar para os irmãos. Já que eu me fortaleci no Senhor, já que eu estou revestido da arma, o foco agora o que é? Com quem eu estou lutando?
Versículo 12. Não é contra a carne. Gente, essa é a situação mais difícil para nós. Não é contra a carne. Mas é uma situação muito difícil a gente ponderar isso. Que situação difícil. Para cada um de nós. A pessoa, o inimigo, a priori, aparentemente, ele está materializado na minha frente na forma de uma pessoa. Uma pessoa igual a mim, física, tudo. Aparentemente, ele é o meu inimigo. A priori, eu olho ele, eu vejo ele como meu inimigo, ele como meu adversário. E Paulo fala, não é. Não é. Por incrível que pareça, ele vai estar sendo usado, manipulado por uma potestade. Pelo verdadeiro inimigo da alma humana. Pelo verdadeiro inimigo da igreja de Cristo. É a situação mais difícil que nós temos. É realmente detectar o inimigo. Detectar o inimigo. Você conseguir atingir realmente as suas forças. Você conseguir mandar fogo, mandar a sua força toda no inimigo real. Nós podemos ver isso muito hoje nessas guerras. A guerra da Ucrânia. Manda um míssil, cai numa escola com criança. Poxa, quem que é o inimigo? As crianças são inimigas? Não é. O alvo errou. É a mesma coisa nós. O que o apóstolo Paulo ele pede aqui, ele fala, olha, prestem atenção, porque quem realmente vai estar agindo contra a igreja, contra cada um de nós, é o inimigo espiritual. E muitas vezes nós metemos a bala justamente naquele. Por isso que eu vou derrubar aquele aqui, mas vai vir outro. Por quê? Porque vai vir o inimigo, ele continua de pé. É por isso que vocês podem ver que nessa guerra da Ucrânia mesmo, nessa guerra da Ucrânia, o poder opositor subestimou a Ucrânia. O que aconteceu? Aí até hoje, mais de um ano já, a guerra. Achou que com meses, semanas ia conseguir. E agora está mandando o quê? Cada vez aumentando mais o quê? Recrutamento no seu próprio país, recrutando mais pessoas para combater supostamente o inimigo, a quem ele quer oprimir. Ele foi com o número X e agora tem que recrutar outros. É assim que nós temos que agir e pensar. É uma situação difícil para nós identificar o inimigo, às vezes, e aceitar que o inimigo não é aqui, o inimigo é o outro. Outra coisa, a luta é contra os principados, potestades, dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal, as regiões celestiais. Então a luta não é contra a carne. É um desafio para cada um de nós, para mim, para cada um de nós, sempre lembrarmos disso. A priori não é uma pessoa. Não que eu também vou baixar minha guarda. Não é isso. Não é isso, tá? Mas a priori eu tenho que identificar que há uma força além da vontade humana que está ali, talvez me perseguindo, está querendo me oprimir, está sendo usada para isso. A gente pode ver isso hoje no nosso âmbito social todo no Brasil. Como que isso tem crescido, como isso tem acontecido, e como que nós temos esquecido disso, de que não é a pessoa, mas sim o que está por trás disso. Os falsos ensinos hoje, quer seja religiosos, quer seja na sua forma educacional, nas escolas, muitos ensinos que estão sendo inseridos e que isso não são e que a priori não seriam as pessoas, mas sim uma vontade maligna que está por trás disso, um movimento muito maior ainda, e não que nós não vamos combater isso, nós vamos
deixar de lado, mas sim que nós temos que ter a sabedoria, que essa sabedoria a priori ela é espiritual, essa luta ela é espiritual e não carnal. A luta da Ucrânia com a Rússia é carnal ali, a priori, e também espiritual, mas também a nossa luta hoje aqui no Brasil, a nossa luta, ela é o quê? A priori o quê? Espiritual. Nós lutamos contra a moralidade, contra uma série de coisas que estão aí, contra os desafios de educar jovens, os adolescentes, o desafio de viver diante do Senhor como igreja, os desafios, uma série de coisas nós temos aí. As nossas lutas que nós temos, que cada um de nós encaramos e enfrentamos, como seres divinos, como seres de Deus. E que justamente nós podemos ver que quando nós recebemos a palavra do Senhor, o Evangelho das Boas Novas, o que acontece? O inimigo ele começa a trabalhar, ele começa a aflorar para o quê? Para que isso não venha a ser propagado, para que isso não venha a ser anunciado da forma que Deus quer. Aqui no caso do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, versículo 7, é o contrário. Ali ele recebe uma revelação e o próprio Jesus fala, não, isso aqui é um limitador para você não se envaidecer. Isso que você recebeu, você não precisa falar para ninguém, é contigo. Porque isso não precisa ser trazido à tona agora não precisa trazer à tona para a igreja. Mas o evangelho pela qual você foi resgatado e deve anunciar, esse você deve levar a todo canto. E para esse eu não vou resistir, não vou deixar nada contra a igreja. Pelo contrário, eu vou trabalhar em favor da igreja. E que é justamente isso que nós temos que pensar. Nós temos o evangelho. Nós temos o evangelho. Nós temos inclusive ele fala no versículo 15, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Do evangelho da paz. Aqui não há limites. Para Deus não há limites, pelo contrário. Por isso que vem o quê? A proteção. Vem o quê? A armadura disponível para que nós possamos assim pregar e anunciar o evangelho. Vencer a astúcia cilada do inimigo. Combater o mal realmente na sua raiz. É a mesma coisa, nós vemos algumas coisas hoje, só para pensar. A gente muitas vezes pega e fala assim, há um grupo, até deu uma parada agora, mas logo começa de novo, a questão da menoridade penal, que estão querendo baixar para 15 anos. Vai baixar para 15 anos, se você for baixar por esse propósito, ela já vai baixar caduca. Porque tem menores que com 12, com 13 anos já cometem delitos. Ela já vai começar caduca. Já fora de... E outra coisa, por quê? E outra coisa, todas as pessoas que até agora eu ouvi, e respeito também quem é a favor da minoridade penal, certo? Mas todas as pessoas que muitas vezes chegaram a mim e falaram, pastor, eu sou a favor da minoridade penal, eu pergunto por quê? A pessoa fala, é porque eles cometem crime de gente grande. Opa! A pessoa está dando a resposta de imediato. Crimes de gente grande. Então, onde que está a referência deles? Como que vai se combater o mal na sua raiz, sendo que a raiz é diferente daquela onde está sendo projetada? É complicado. É um exemplo. Às vezes nós queremos combater o mal aqui, mas ali não é a raiz do problema. Se os maiores, são os adultos que estão dando mau exemplo, para que os menores assim o executem, então, poxa, aonde nós temos que combater o mal? Aonde tem que ser trabalhado isso de uma forma talvez melhor elaborada? A priori começa desde pequeno dentro de casa. Porque quando chegar na fase adulta, o que acontece? Está fazendo o que é bom, o que é ideal. Então tem várias coisas que muitas vezes nós somos levados, o inimigo ele já utiliza justamente isso,
esse momento de turbulência numa guerra, para que eu não entenda direito o que está acontecendo, talvez, a proporção daquilo. Talvez até eu ficar na dúvida se aquele rapaz que está, aquela pessoa que está, eu numa guerra mesmo, física, eu estou ali, eu faço parte de um exército que veste uma certa farda, o outro veste outra farda. Mas vamos supor que talvez uma pessoa do meu exército, talvez para tentar se infiltrar no outro meio, vestir uma farda, e eu chego lá, eu não identifico, eu meto bala nele, depois eu vou ver o que acontece. É uma pessoa do meu pelotão, uma pessoa da minha guarda. O inimigo, ele é muito sutil. Nós, às vezes, somos muito frágeis, somos muito ingênuos na tramóia dele. Talvez tem coisas que é tão simples, mas nós não conseguimos enxergar. Nós temos dificuldades. E por isso que nós temos que tomar cuidado com quem realmente nós estamos lutando. Então, quando nós falamos aqui sobre a questão da proteção, nós temos a questão do cinturão da verdade, nós temos a couraça da justiça, nós temos os calçados da pregação do Evangelho da paz, nós temos o escudo da fé, nós temos o capacete da salvação, nós temos a espada do Espírito, tudo a nosso favor. Mas como que esta armadura está em nós? Isso é, se ela estiver. Será que eu me deixo ser revestido? Será que eu me deixo Jesus me revestir dessa armadura? Será que a espada é muito pesada para mim? Será que o escudo eu consigo manusear ao mesmo tempo a espada e o escudo ao mesmo tempo? Que não adianta somente eu ter a couraça, mas eu também preciso ter a proteção da espada, eu preciso ter a proteção do escudo ao mesmo tempo também. Eu preciso ter o meu elmo na cabeça para que eu possa, assim, se sofrer um impacto, não ser letal. Eu tenho que ter tudo isso ajustado na minha vida. Eu tenho que ter isso. E esta armadura é aquela armadura que, imagine você, vamos supor que talvez... vamos voltar lá para o lado do Romano mesmo, aquela armadura que ele tinha, aquela couraça mesmo, vamos supor, aquele monte assim. De repente os soldados, eles eram convocados, eles tinham que entrar correndo e pegar o que tinha ali na frente. Vamos supor que fosse assim. Essa armadura, esta proteção de Deus, ela é justa. A qualquer momento em que nós precisarmos revestir, a priori o bom se nós tivermos revestido 24 horas. Mas tivemos que revestir, com certeza, ela vai estar justinha. E ela não será a causa pela qual nós seremos derrotados pelo inimigo, como a armadura de Saul em Davi. A armadura de Saul em Davi poderia ser a causa da derrota de Davi. Ele fala, não, isso aqui é o tamanho do homem lá, o meu tamanhinho. Não estou falando de Davi não, ou de Golias, estou falando de Saul. A desproporção já de Davi para Saul era uma. Agora imagine, de Davi para Golias. Fala, não, isso aqui vai me prejudicar. Isso aqui vai me prejudicar. E eu não vou lutar por mim mesmo, eu vou lutar pelo Senhor. É o Senhor que vai lutar por mim, vai lutar por Israel. Então nós temos que ter essa possibilidade, nós temos que entender que essa possibilidade, ela é real na nossa vida. Eu queria deixar também a questão da comunhão. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Não só por mim, mas por toda a casa de Deus, por todo Israel, eu devo manter essa súplica. A oração deve ser todo o tempo e com súplica no Espírito. Ela deve ser vigiada com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Todos os santos devem fazer isso. A oração deve ser persistente. Ela deve ser o quê? Intercessória. Ela deve ser persistente, ela deve ser intercessória. Cada um interceder pelo outro.
A igreja estar intercedendo por todos e cada um por si mesmo, também buscando, para que nós possamos assim resistir, para que nós possamos assim viver, para que nós possamos assim seguir segundo a vontade do Senhor, para que nós possamos assim resistir, para que nós possamos assim enfrentar o inimigo, para que nós possamos assim entender realmente quem é o inimigo. Quem é o inimigo? Tem tantas coisas sutis nas escolas. Nas escolas, qual que é a raiz do problema? É o menino que entrou dentro de uma sala e matou. A raiz não é esse o problema. A raiz é outra. Ali é a resposta de uma opressão. Ali é a resposta de algo que tomou conta, que tomou forma no coração daquela criança ali, porque outros fomentaram. Ele foi instigado àquilo. Não estou aqui protegendo e amparando essa forma de crime. Pelo contrário, nós temos que resolver o que? O problema na raiz. Na raiz. E esses problemas acontecem aonde? Dentro das casas. Eu não posso esperar que na escola, ela ensine, ela educa o meu filho moralmente. Escola não é para educar moralmente. A escola é para dar educação intelectual. A priori, ela é intelectual. Secundária, lá em último caso, vai ser a moral. Então, por isso que eu tenho que ver todas as situações, questões de uma série de coisas em que o inimigo usa para querer nos distorcer, para querer nos desviar, para querer tirar realmente da onde deve ser combatido, aonde deve ser realmente direcionado a munição para o local exato, para o ambiente exato, para a situação exata, que é o inimigo da nossa alma. E que é a situação mais difícil da gente entender quem é certo, quem é errado, justamente por isso. Porque há uma manifestação maligna, há uma manifestação espiritual contrária àquilo que Deus quer, aquilo que Deus planejou para o homem. Amém? Preparados para a luta ela é real e deve ser combatida. Como soldados de Cristo, devemos prepararmos para o combate. Lembrando que esta luta não é no mundo natural, mas no mundo espiritual. Para isso, devemos lutar com a armadura de Deus. Amém? Que Deus abençoe essa palavra. Vamos estar orando agora. E também lembrar, a família que está enlutada aqui da igreja. É o pai da Lohane, que faleceu. E que o pastor Marcos está até acompanhando. E a gente possa estar lembrando dessa família nesse momento de luta também, Momento de tristeza, momento de lutamento. Vamos estar orando e agradecer também a Deus que nós estamos celebrando a IBD, IBD, um fato importante para nós, que nós possamos estar, onde nós podemos estar estudando a palavra do Senhor. Vamos estar orando nesse momento? Paizinho, Senhor, aqui, ó Pai, estamos já agradecidos por esse alimento, pela sua palavra, Senhor. Mas nesse momento nós vamos interceder, ó Pai, por esta família, filha da Lohane, Senhor. Senhor, que ali o pai dela que veio a óbito. O Senhor esteja ali, Senhor, amparando toda a família. Amparando todos ali, Senhor, nesse momento de enlutamento, momento de tristeza, Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor nos usa para sabermos como dar as palavras certas, palavras de encorajamento. E seja, Senhor, através do seu Santo Espírito, Senhor, amparando, dando toda a paz, todo o refrigério, Senhor, tudo aquilo que é necessário, Senhor, ali para este momento, Senhor, para que eles possam superar, para que eles possam, Senhor, continuar, Senhor, a caminhada, Senhor.
mas esteja enxugando as lágrimas, esteja ali, Senhor, no amparo, Senhor, usando, Senhor, os irmãos que já estão ali, Senhor, nesse funeral, que estão ali, Senhor, amparando esta família, ó Pai. Que o seu amor, que a sua graça esteja ali sobre todos eles, Senhor, sobre nós aqui na sua igreja, Senhor. Agradecemos também, Senhor, pela questão de poder estar aos domingos pela manhã, esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de poder aprender a sua palavra. Senhor, nós agradecemos por isso, ó Pai. Agradecemos por esse local, por esta igreja, por esta família, Senhor, a família Monte Sinai, Senhor, a qual o Senhor nos deu para que nós pudéssemos ser úteis, Senhor, para que nós possamos ser úteis na sua obra, ser úteis, Senhor, para que nós possamos crescer, para que nós possamos desenvolver, Senhor, a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com o Senhor. Esteja usando cada um, Senhor, na sua forma, na sua habilidade, Senhor, da forma que o Senhor separou, ó Pai. E mais uma vez, Senhor, pedimos aqui, Senhor, a Ti, Senhor. Esteja conosco, Senhor, e revestindo-nos, Senhor, desta palavra, revestindo de toda esta armadura, Senhor. E que a nossa força, Senhor, ela possa ser projetada no Senhor, ó Pai. Ela possa ser projetada no Senhor. E assim, Senhor, sermos revestidos, Senhor, para combatermos o inimigo, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, se às vezes, Senhor, nós erramos o foco, erramos o alvo, erramos quem realmente é o nosso inimigo, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, mas dai-nos sabedoria de como, Senhor, ver e enxergar, ó Pai, o inimigo, Senhor, e assim combater, ó Pai, através da sua palavra, através do seu poder em nossa vida, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém, Senhor.